palavra com vocês, que a espiritualidade possa ampará-los, inspirá-los e que Jesus toque o coração e as palavras de cada um de vocês e o nosso também, para estarmos todos em boas vibrações. Reunião é de vocês, mas às 8h35, vocês me devolvem, por favor. Tá bom. Boa noite, pessoal. Bom, como a Celinha disse aí um pouquinho, né? Hoje o estudo é meu e da Fran, e na verdade é um modelo que a gente vai começar nessa reunião, e confesso a vocês que eu fiquei muito feliz também da gente fazer o estudo dessa forma. Quando o pessoal deu essa sugestão também, a Fran topou logo de cara, eu achei que foi fantástica, porque isso enriquece cada vez mais, né? Então, a gente fica aí à disposição também. Quem quiser algum dia fazer o estudo conosco vai ser muito bem-vindo. E só para vocês entenderem como é que vai funcionar, né? O formato, como eu e a Fran, a gente combinamos aí também. A gente vai continuar o Livro dos Espíritos, né? Da mesma forma que a gente já estava fazendo. A diferença é que, assim, eu vou fazer um comentário, faço uma questão, a Fran faz a outra questão. Então, hoje ela vai começar aí a partir da 418, como a Celinha disse, né, que foi uma questão que ficou aí da passada, e a gente vai tocando o barco assim, né, Fran? Cada hora vai conversando. Isso, então tá. Então, assim, eu não sei, eu acho válido, só talvez para a gente pegar o fio da meada, né, quem entrou aí, quem não participou na semana passada, não sei, a gente está, então, no capítulo 8, que trata da emancipação da alma, né, e aí ele começa falando do sonho, e do sono e dos sonhos, depois, que foi o nosso encontro da semana passada, o item que fala de visitas espíritas entre pessoas vivas. E aí, só assim, uma pincelada bem rapidinho, só no 4, não sei, acho que é válido, talvez porque é a última, a 418, que é onde a gente vai começar a falar, é a última da sequência desse segundo item, né, de visitas espíritas entre pessoas vivas, que começa na 413 e vai até a 418. Então, assim, aqui está tratando não só de relação entre duas pessoas vivas, né, assim, na carne. Eu gostaria de até comentar com vocês, eu gosto muito de usar o termo na carne e fora da carne, porque uma vez os amigos espirituais conversando comigo, eles não usavam o termo desencarnado e encarnado, eles falavam na carne e fora da carne. Eu acho que é muito explicativo, fica muito claro para a gente entender quando coloca dessa forma, assim, apesar da gente estar acostumado com o termo encarnado e desencarnado, né? Então, assim, no 313, então, a pergunta era a respeito se havia uma dupla simultaneidade da existência, né? Ou seja, se a gente tem duas vidas, uma enquanto está acordado ou na vigília, e a outra enquanto a gente está no descanso do corpo físico, né? Dormindo, e que a resposta foi que não, que são duas fases da mesma existência que se completam, e que todos os dias a gente vive um pouquinho dessa morte, né, da experiência da morte, através dessa emancipação do espírito que a gente tem durante a noite, né, que é quando o corpo vai se relacionar, o espírito deixa o corpo e vai se relacionar com os outros espíritos. A 414 pergunta se duas pessoas que se conhecem podem visitar uma outra durante o dia. Ali coloca que sim, né, que quase todas as noites, inclusive visitando amigos que vivem em outros países, que são guiados por espíritos protetores, até outros planetas, inclusive, conforme o caso, conforme a nossa necessidade de aprendizado. A 415 pergunta sobre a utilidade dessas visitas noturnas, já que a gente não se lembra delas, né, quando a gente acorda. Então, a resposta fala que, na verdade, a gente recebe, por conta dessas visitas, desses desdobramentos, desses encontros noturnos, né, do espírito, que a gente consegue ter as intuições que a gente precisa para resolver muitas coisas do nosso dia a dia, né, a origem das ideias que a gente tem, que às vezes a gente acha até que foram nossas mesmo, na verdade, elas foram inspiradas por esses encontros que acontecem,
eu ouvindo, então, uma palestra a respeito disso, um vídeo, aliás, aqui da TV Seara, falando assim que pode ser que a gente tenha feito um curso ou assistido uma palestra que traz para a gente ideias de solução durante a vigília, durante o tempo que a gente está acordado, né? E às vezes a gente pode também fazer um curso e ter a sensação que a gente já conhece uma tal pessoa que está ali naquele curso que a gente está fazendo. Mas, na verdade, por afinidade de ideias, de propósitos, a gente encontrou com essa pessoa durante o descanso do corpo físico, lá no plano espiritual, e por quando ela está procurando, né, um curso também a respeito de certo assunto, às vezes a gente encontra com ela lá antes, depois a gente fica na reunião, quando a gente está lá na hora, né, na carne, a gente fala, nossa, parece que eu tenho a sensação que eu já vi essa pessoa antes. Dá uma sensação, inclusive, de déjà vu. A 416 pergunta se o homem pode provocar as visitas espíritas por vontade. Que aí ele dorme e fala, essa noite eu vou me encontrar com tal pessoa. E aí a resposta seria que a vida do homem na carne interessa pouco ao espírito, quando ele está desprendido da matéria. A gente, né, com o nosso véu que a gente tem, né, das nossas escolhas enquanto espírito, né, dos nossos objetivos, a gente ignora. Às vezes a gente tem uma vontade muito grande de encontrar uma determinada pessoa, mas aquela pessoa, para o nosso espírito, ela não tem relevância para a gente. Então, não, né, a resposta seria não. E o peso, né, o peso dos grilhões da carne, né, ele geralmente não é o mesmo que o espírito emancipado. Então, quanto mais elevado o espírito, mais, assim, menos provável vai ser de quando a pessoa estiver desdobrada, o espírito dela querer encontrar com fulano ou fulano, né? E a não ser que esteja preocupado com alguém da família, aí sim, como uma questão de misericórdia divina, de permitir esse encontro para solucionar alguma questão. Na 417, se um certo número de espíritos encarnados pode se reunir numa assembleia, pode ter uma reunião deles ali. Aí fala que, sem dúvida, e que os laços de amizade, né, eles faz com que eles se encontram, mas sempre prevalecem os laços de amor e nobreza de propósitos. Então, nós intuímos sobre conversas com antigos amigos, às vezes ignorando, durante a vigília, ignorando que podem ser frutos de ideias que ocorrem no plano espiritual, enquanto a gente está no descanso do corpo físico. Então, isso, até aí foi o que a gente viu, né, Pedro, na semana passada, né? E que, um outro comentário que eu achei interessante, quando diz assim, quando disse nesse vídeo, que Deus, então, ele não acha que seja conveniente que a gente tenha no corpo físico a consciência dessas conversas, desses encontros, até para poupar a gente de cargas emocionais que poderiam ser desnecessárias pelo nosso momento de vida, pela nossa condição aqui, né? É isso, então. Aí, começando, né, Pedro, você quer fazer a 418, que é a primeira, ou quer que eu faça? Não, pode fazer, pode continuar. Pode. A 418, quer ler, então? Eu comento, só para a gente criar uma dinâmica, talvez? Beleza. Tá. Bom, então na 418, o Kardec pergunta assim, né, dando continuidade aí ao que a Fran já nos trouxe aí em resumo da semana passada. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? E dado o fato, poderia ao despertar ter dele a intuição? Uhum. Aí a resposta, né? Como espírito, certamente pode vê-lo e conhecer sua sorte. Se não lhe é imposta, como uma prova, a crença na morte do amigo, ele terá um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Então, assim, a resposta até já está bem clara, né? Então, o espírito vai saber,
do paradeiro daquele amigo. Mas a gente, pelo nosso véu, né, que a gente possui, a gente, hoje em dia é fácil a gente saber se a pessoa desencarnou ou não, né, por conta das mídias sociais, dos nossos celulares, a gente consegue, mas essa pergunta para a época, eu acho que ela tinha mais força, assim, nesse sentido, né, cabia mais, assim, para a época. Achei interessante isso, olha, se não lhe é imposta como uma prova a crença na morte do amigo, ele terá um pressentimento de que a pessoa já desencarnou, né, porque às vezes, né, como está claro aqui, se não lhe as orientações gerais, né, de qualquer forma, para tudo, para todos esses encontros no plano espiritual, quando a gente está em desdobramento, né, durante o nosso sono, todas elas são de acordo com a nossa conduta moral durante o dia, a nossa elevação, né, dos pensamentos, resumindo, né, aquele cuidado que a gente tem de fazer antes da gente dormir, né, que o Pedro comentou. Então, assim, mesmo na carne, a gente tem as nossas relações com os espíritos, com o plano espiritual. Relações, assim, sociais, né, que nós viajamos, inclusive, nós aprendemos quando a gente está dormindo lá no plano espiritual, a gente conhece pessoas, né, faz amizades, tudo depende dos interesses e afinidades e, é claro, a preparação dos momentos de sono, né? Então, a misericórdia divina, ela deu para a gente essa possibilidade de fazer esses contatos e de ter essas ajudas que vêm por intuição para a gente, né? Durante um período bom da nossa existência na carne, porque a gente tem 1/3, em média, da nossa existência na carne é dormindo. Então, pensa bem, ó, 1/3 é muita coisa. Então, é muito tempo que a gente tem em contato para a gente poder aprender a fazer um melhor uso disso, né? A gente saber deixar trabalhar, deixar essa janela mais aberta para receber essas ajudas, né, que a gente tem deles, né, na misericórdia divina. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, ou perguntar alguma coisa? Não? Ah. Aí agora, quem? Deixa eu ver. Maria Reis. Ah, Maria. Oi, Reis, tudo bom? O microfone, tem que ligar aí, Maria Reis. Deixa eu achar. Boa noite. Boa noite. Olha, eu só queria dar um palpitinho feliz, ou feliz, mas eu acho que é felicíssimo, que a Fran poderia fazer, caso ela queira, uma palestra de vez em quando, assim, igual você faz, entendeu? O Pedro faz, porque ela tem jeito para coisa, para prender a atenção, que é o que vocês têm. Mas sabe o que acontece, Maria? Obrigada, mas sabe, eu na verdade, assim, eu estudei para fazer isso. Eu não estava me sentindo segura. Não estava. Quando você não sabe se essa linha, eu peguei e falei assim, seja lá o que Deus quiser, ainda mais porque eu estou no meio de uma crise de labirintite, entendeu? Aí eu falei assim, bom, o jeito é eu encarar, porque se eu não estudar, eu não vou perder o medo, né, medo? Aquela segurança, quiser, vai ser muito, muito bem recebida por todos. Que bom. E não, mas não sou não, vocês também vão ter que fazer rodízio. Pensa que só sou eu, não. Muito agora, bom, Maria Reis. Eu notei que você tem jeito. Obrigada. Obrigada não, né? A gente não pode agradecer, mas obrigada pelo incentivo. Foi um feliz comentário, por isso que a gente está enlaçando ela aí. É uma concorrente, né, Pedro? É, isso mesmo. Muito bom. Você quer falar outra, Frida? Aí entra no outro item, que se chama transmissão oculta do pensamento. Que aí ele vai do 419, da 419 até a 421. Então, é pequeno, né? Quer ler? Isso, pode fazer a pergunta aí. Eu faço, né? Tá. Que é o que dá causa aqui, que é o que dá causa
a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surgem muitos pontos ao mesmo tempo. Bom, Tá. não, quer falar alguma coisa? Não, eu pesquisei uma coisinha aqui, mas depois eu falo, pode falar. Ah, Depois beleza. se você não tiver adiantado isso que eu olhei aqui. Não, tranquilo. Daqui a pouco você traz o que você pesquisou aí, então, porque esse tema, na verdade, agora, né, essa parte que ele vai abordar é uma parte muito interessante, porque mesmo quando a gente não é espírita, a gente, vamos dizer assim, na cultura popular ou na lida diária, a gente sempre fala assim, né? Nossa, fulano, eu estava pensando em você quando você me ligou. Ou então assim, nossa, tô andando na rua pensando em uma pessoa e de repente vira a esquina e encontro com a pessoa. Então, o que que é isso, né? A gente fica brincando, transmissão de pensamento, transmitente, né? O pessoal do Rio fala diferente essa gíria assim. E essa transmissão oculta dos pensamentos, o que hoje também a própria ciência chama aí como telepatia, né? Na época ainda não tinha essa gíria, vamos dizer assim, esse termo, nada mais é do que essa transmissão de fato pelo pensamento, né, de espírito para espírito. A questão é que o pensamento ele viaja muito mais rápido do que um WhatsApp, uma ligação e tudo mais. Então a gente pensa na pessoa, já acontece. E é interessante observar essa questão 419, porque obviamente o Kardec, como um grande cientista, filósofo e observando a sociedade na época, já percebia esses fenômenos. O curioso dessa pergunta é porque ele foi além. Ele vai para um ponto que é simplesmente não quando a gente está acontecendo situações corriqueiras do nosso dia a dia, né? Por exemplo, eu pensei na Fran, preciso resolver essas coisas banais, vamos dizer assim, que são terra a terra. O que ele está pensando, na verdade, são das formas de conhecimento que a ciência vai ter ou que uma descoberta proporciona, como que isso dá ao mesmo tempo em vários pontos, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar a própria história aí, nós tivemos várias descobertas que são importantíssimas para a humanidade e que até teve um certo conflito ali, né? De quem que foi o descobridor. Então, por exemplo, a gente pega ali o Newton com Leibniz, ali no cálculo infinitesimal, quem que descobriu primeiro, quem que formulou primeiro, o pessoal lá que descobriu o telefone, eu não me recordo o nome agora também, mas assim, foram horas de diferença de um pedido de patente para o outro, ou seja, os dois estavam ali no próprio desenrolar, já pronto para trazer esse benefício para a sociedade. Até mesmo no nosso caso aqui perto, né, o Santos Dumont, ele, até hoje nos Estados Unidos, ainda é questionado, né? Eles batem o pé lá que quem descobriu o avião foram os irmãos Wright, né? E não os próprios Santos Dumont. Então, a gente, como é brasileiro, obviamente, a gente sempre vai puxar a sardinha para ele, né? Mas há esses embates. Aí a gente pergunta assim, poxa, mas como é que pode? Ainda mais naquela época, né? Por exemplo, do Isaac Newton. Uma pessoa tá, sei lá, aqui no Brasil, a outra tá lá nos Estados Unidos, às vezes tá lá do outro lado do mundo, às vezes não tem nem se comunicando, nem assim, lendo artigos científicos juntos, mas estão pensando na mesma coisa, tendo a mesma resolução e indo para o mesmo caminho. Como é que pode isso? É exatamente essa pergunta científica, né? O Kardec, como cientista, quer saber. Ele falou, poxa, como é que tem como isso? Uma pessoa do outro lado do país, do mundo, sem se comunicar, como é que essa ideia ela surge, por exemplo, a muitos pontos ao mesmo tempo? E aqui a gente está usando do lado do ponto de vista da ciência, das descobertas, mas pode ser qualquer ideia. Não tem uma especificação. Então, olha o que os espíritos respondem. Eles dizem assim, olha, já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Então, isso já está claro. Já já eu te passo a bola aí, tá, Maria Reis? Só completar aqui. Então, isso já está claro que durante o sono os espíritos se comunicam, ou seja, a gente pode se comunicar com outros espíritos encarnados, pode se comunicar com os espíritos desencarnados, sejam eles os nossos guias, mentores, ou outras pessoas que forem. Pronto. Então, o que, que os espíritos continuam dizendo? Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu, e o homem julga ser isso um invento da sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usai de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Ou seja, está todo mundo ali usando aquela ideia
aquilo está numa corrente de pensamento, todo mundo participando daquilo, e aí a gente usa esse termo. Nossa, mas essa ideia estava pairando no ar, eu estava com o mesmo pensamento, eu estava com a mesma ideia. E por que isso acontece? Porque muitas vezes é uma orientação do mundo espiritual, é uma orientação dos guias e mentores. Então, até mesmo no próprio planejamento deles, quando eles querem trazer alguma coisa para o planeta, sobretudo aquelas que vão se derramar e espalhar por toda parte, ou que trarão uma grande, um grande avanço, seja ele científico ou moral, para o planeta, essas ideias propagam a toda parte, propagam a todo canto. É curioso também nós observarmos que tem muitas pessoas, eu conheço aí um cientista próximo, e ele estava me contando que muitas vezes ele sonha com as coisas, e aí ele sonha, e assim, e tem que anotar tudo. Ele sonha, pega o papel, anota às vezes 2, 3 folhas sobre o sonho, e volta a dormir, porque se ele acorda só no outro dia, ele esquece o sonho todinho, então ele anota, e muitas vezes esse sono ajuda a resolver os problemas científicos, ou que ele estava lá descobrindo. Por quê? Porque ele, enquanto espírito encarnado, no corpo, no sono físico, ele vai se libertar, ou seja, tem uma consciência maior, tem uma faculdade maior, consegue conversar com os guias espirituais, e assim, às vezes até sem perceber, né? Vê aquilo lá, anota, quando vai acordar de novo e vê o sono lá, opa, veio a ideia, né? Então, é isso, essas ideias estão espalhadas por toda parte. E aí o Kardec acrescentou um comentário aqui dizendo que, desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos mau grado nosso, o que constituía objeto de nossas preocupações do estado de vigília. Então, é bem interessante essa parte. A Maria Reis tinha levantado a mão. Maria Reis, quer comentar alguma coisa? Era sobre o Santos Dumont, Ah, porque os irmãos Pinzon alegaram que eram eles, né, os autores. Mas a Europa todinha, os países todinhos da Europa confirmam que foi Santos Dumont. Inclusive, quando ele pediu ao governo brasileiro para fazer a apresentação, o teste, né, em público, numa praça, o governo brasileiro negou. O governo francês ofereceu para fazer numa praça daquelas lá de Paris. E ele foi e fez. E foi um sucesso tremendo. Até fizeram uma musiquinha que minha mãe cantava, a Europa curvou-se ante o Brasil e aclamou parabéns em meio do tom. Brilhou lá no céu mais uma estrela e apareceu Santos Dumont. legal, Maria Reis. Tá vendo que a ideia já estava pairando, né? Você já tinha pensado aí, eu já tinha pensado aqui. Ele fez primeiro, foi reconhecido. Quando bom. ele fez, os outros alegaram que eram deles. Tá? Não acredito Muito que eles bem. tiveram a mesma ideia, mas só que ele conseguiu sozinho fazer primeiro e mostrar primeiro. Isso aí. Quando ouviram falar isso, aí bateram o pé que não. Que eram eles. Ô, Mas Fran, a Europa toda concordou que era ele mesmo. muito bem. Você tinha comentado, Fran, que tinha pesquisado uma Bom, coisa. é só um comentário a respeito desse termo, né, de uma ideia pairando no ar. Os pensamentos, né, todos eles, eles Paira fluem. no ar isso, por causa dos sonhos, dos desprendimentos, né? Que o espírito sai na hora que não dorme. Quem dorme é a matéria, né? Exatamente. O espírito não dorme. Sai, vai fazer o que ele acha que tem que fazer lá em cima, né? Isso E mesmo. foi aí que deu esse exemplo que ele citou. Muito bom, foi muito bom o exemplo, muito bom. Mas aí, só assim, completando, né, a questão de pairar no ar, os pensamentos, eles fluem através do fluido cósmico universal, né? E já que os pensamentos são criação, eu achei isso muito interessante, essa colocação. E aí eu fiquei, então, assim, nós captamos, né, a ideia que está pairando no ar, ou no fluido cósmico universal, e aí a gente acha que a ideia é nossa, né?
Aí uma coisa que eu fiquei pensando, até uma dúvida, que eu gostaria, assim, que a gente pudesse trocar uma ideia, né, sobre isso, se alguém souber também. Eu pensei, já que essas ideias positivas, né, se a misericórdia divina, ela acredita que a gente precisa de ter um determinado avanço científico, né, tecnológico para a humanidade, enfim, para crescer. Se uma ideia positiva, ela paira no fluido cósmico universal, porque ele é o veículo de transmissão dos pensamentos, isso a gente já estudou. Aí eu fico imaginando assim, uma ideia negativa, porque a gente sabe que existe o lado dos irmãos sofredores, que eles também criam as ideias negativas, né? E que elas ficam também pairando ali no fluido cósmico universal. Aí eu penso, eu até coloquei a pergunta, os pensamentos que captamos para o bem ou para o mal podem não ser, então, influência direta de um espírito benfeitor ou sofredor, no caso dos espíritos, né, que nos intuem com umas ideias, mas sim fruto da afinidade que atrai essas ideias ou pensamentos que pairam no ar, né? Entende? A ideia está pairando no ar, uma ideia que não é boa. Então, se a gente, pela nossa condição, né, mental, da nossa psicosfera, a gente atraiu essa ideia que ela não é boa, não quer dizer que sempre, então, é um espírito sofredor que foi que colocou aquela ideia infeliz na nossa mente. O É, próprio magnetismo, né? Não, pela afinidade, eu fiquei pensando isso. é exatamente isso, assim, ó, essa questão das ideias. Você vê, a gente pensa o seguinte: todo pensamento ele tem forma, é uma matéria, é algo que a gente pensou, isso vai para o fluido cósmico universal, independente se é uma ideia boa ou ruim. Então, o que acontece é que o fluido cósmico universal, por consequência, pela lógica, está impregnado de pensamentos nossos também, nossos enquanto sociedade. Então, o que que acontece? Nós estamos encarnados, estamos pensando e estamos povoando, vamos dizer assim, o fluido cósmico universal. Os espíritos desencarnados estão pensando e estão povoando o mundo espiritual, o fluido cósmico universal da mesma forma. Acontece que nós entendemos que sintonizamos com aquilo, captamos aquilo com que nós sintonizamos. Então, quando numa outra pergunta do Livro dos Espíritos eles dizem, olha, Kardec, eles dizem, né, que os espíritos nos dirigem muito mais do que imaginamos, é porque nós estamos muito mais aptos a receber todos esses tipos de influência e nem percebemos. A gente tem as ideias e nem percebemos que é de outro espírito ou que isso está pairando no ar, que isso foi captado. A gente acha que é nosso, seja ela boa ou ruim. Então, por exemplo, quando, às vezes, Natal, vou pegar o exemplo do Natal. Uhum. Muitas religiões, muita gente, às vezes, a única época do ano que a pessoa para fazer a prece, uma prece. Muitas vezes isso acontece. E isso acontece de forma geral, ou seja, temos muitas pessoas que, pelo menos naquele instante, se lembram de fazer pelo menos uma oração. Então, de uma forma geral, a psicosfera do planeta ou do nosso país e tudo mais fica mais amena, fica mais tranquila, fica mais serena. Por quê? Porque o pensamento que está subindo é um pensamento positivo, um pensamento bom, é uma ideia boa. Por outro lado, quando a gente fala assim, nossa, o ambiente aqui está péssimo, seja ele em qualquer instância que for, às vezes a gente pode entrar numa sala de trabalho, tá todo mundo em silêncio, a gente fala assim, nossa, o ambiente estava péssimo. Por quê? Porque só a gente chegar ali, as pessoas podem estar brigadas, podem estar com alguma situação ali desafiadora, que os pensamentos ruins estão povoando todo aquele ambiente. A gente chega lá e de repente, pum, nossa, que clima péssimo. Por quê? Porque a gente percebeu aquela onda negativa de pensamentos que estão ali no fluido cósmico universal. Então, eu posso ficar nesse ambiente e me blindar disso, fazendo minhas orações, fazendo as minhas meditações, concentrado naquilo ali e passar impuro, ou eu posso ceder ao meio e também entrar naquela faixa vibratória e me perder nisso. Então, é muito importante, assim, essa vigia e essa oração mesmo, tá? Como recomendação do Evangelho, porque até mesmo quando a gente pega o livro Pensamento e Vida, que fica aí como sugestão para vocês lerem, que ele é curtinho, mas é denso e complicado de entender, mas vale a pena ser lido, na própria introdução, o Emmanuel diz o seguinte, que
O pensamento cria a vida que procuramos através dos reflexos de nós mesmos, até que um dia nós vamos nos identificar no curso dos milênios com a sabedoria infinita e o infinito amor que constitui um pensamento e a vida de nosso Pai. Ou seja, os nossos pensamentos estão criando a vida que nós estamos levando. E aí o tipo de pensamento, o tipo de sintonia que eu tenho vai fazendo com que eu emita e receba. Até que um dia a gente vai aprender os ensinos do mestre, vai aplicá-los na nossa vida, que a gente vai refletir o pensamento de Deus. Assim como Jesus faz isso, quando ele diz, eu e o Pai somos um, não significa que ele é Deus. Significa que ele já é capaz de refletir com precisão todo o pensamento de Deus, toda a vontade de Deus. E ele traz isso para nós. Então é um processo mesmo que a gente vai aprender aí ao longo dos milênios, né, Celinha? Essa reflexão é muito importante, porque é isso mesmo, são as ondas, os raios, que ficam aí circulando e que refletem os pensamentos e vibrações de outros espíritos, sejam eles encarnados ou não, como vocês explicaram. Daí a gente percebe que muita gente acha que basta afastar os maus espíritos. Não basta. Precisamos afastar os nossos maus pensamentos, porque senão nós vamos nos alimentar novamente dessas ondas e vibrações que estão aí. Não adianta ir para longe, por exemplo, eu vou lá para a Ásia, mas lá também as ondas que eu definizo vão chegar a mim. Né? Às vezes a pessoa tem que falar assim, não, eu vou sair daqui, vou fugir. Não adianta. O que a gente tem que afastar são essas ondas, esses pensamentos ruins e negativos, né? Exatamente. Se eu estou com uma banana estragada dentro de casa, eu vou atrair um monte de mosca. Eu posso afastar aqueles mosquitinhos. Mas se eu não tirar a banana, daqui a pouco vão ter outros. Os nossos pensamentos é a mesma coisa que a Celinha explicou. Eu posso tirar os pensamentos ruins, posso afastar os espíritos, posso fazer evangelho no lar, mas se eu não mudo os meus pensamentos, toda hora vem um espírito diferente. Então, não muda, né? Muito bom. Fran, olha o que Kardec vai perguntar na 420 para você comentar para a gente. Podem os espíritos comunicar-se completamente despertos os corpos? Então, aí ele responde, o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Né? Então, eu achei muito interessante quando fala isso, que o espírito, ele irradia por todos os lados, né? Então, se a gente pensar esse termo, ele irradia, então, a nossa energia, né? Nós somos energia, então nós irradiamos formas, pensamentos, nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Então, por exemplo, acordados, isso não sou eu que estou falando, isso aí foi do estudo que eu fiz, que acordados nós podemos perceber a presença de um irmão fora da carne, né, dependendo da sensibilidade da pessoa, no caso. Ou pensamos em alguém, aí o pensamento flui pelo fluido cósmico universal, e aí a pessoa liga para a gente, né? E que pode ocorrer por telepatia também, que aí é o caso de mente com mente. Então, inclusive, eu não sei se alguém souber falar qual que me parece que na telepatia o pensamento não é transportado via fluido cósmico universal, é um outro processo. Não sei. Que pelo que eu entendi do que eu estava pesquisando é isso, que tem uma diferença entre essa forma de comunicação com os espíritos, espírito e espírito, através do pensamento, ou mesmo o espírito estando na carne, através do pensamento, né, com uma pessoa lá que você pensa nela e aí ela te liga, e a telepatia. Aí talvez merecesse, de curiosidade, a gente olhar um pouquinho isso, porque não é o mesmo processo. Assim, a gente pode depois pesquisar isso para responder com exatidão, mas, por exemplo, a gente sabe que o fluido cósmico universal, ele está em tudo e abrange tudo.
Então, certamente que o pensamento passa por ele. Não tem como da gente fugir desse aspecto específico. O que pode acontecer é que, às vezes, a recepção pode ser diferente. Porque, por exemplo, no caso, vamos supor, dos médiuns de psicofonia. O médium de psicofonia, ele vai captar o pensamento do espírito, né? O espírito vai transmitir aquilo lá, e aí vai ativar canais que vai dar origem à fala, né? Ou seja, ele vai ter aquele processo, e aí vão ter as sonambúlicas ou não, enfim, não vou entrar nessa parte. Às vezes, o médium intuitivo, ele simplesmente vai captar aquilo e ele vai traduzir apenas com as palavras dele. O médium de psicografia, às vezes, pode, ou o próprio espírito, por exemplo, escrever com o braço, né, aquela psicografia mecânica mesmo, ou pode passar os pensamentos e aí o médium ir psicografando. Então, Mas não, desculpa, mas não percorreu de chegar a energia de um até o outro, a matéria do outro, nesse caso, ele não percorreu o fluido cósmico universal. Essa que é a minha dúvida, né? Parece que é uma questão mais direta, ou percorreu. Porque se ele, sabe, percorre também, mesmo sendo tão pertinho assim, assim, fisicamente falando, né? Mesmo. Sempre vai percorrer. É porque a gente está mergulhado, né, no fluido cósmico universal. Se a gente parar para pensar, assim, é um pouco meio doido isso, mas a gente não pega outra pessoa, a gente pega o fluido cósmico universal, a gente não toca a pessoa, a gente pega as células, né? É então, verdade. sempre vai estar em tudo aí. Linha. Ser semelhante a gente falar assim, ó, eu estou aqui conversando com a Fran, mas Deus, não estou conversando com a Fran. Deus está em outro lugar, não está percebendo, não está sabendo, está assim. É o mesmo caso do fluido cósmico, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, toda vez que nós movimentamos pensamento, vai estar movimentando no fluido cósmico universal. É o meio em que se movimenta a matéria. Então, pode ser outra interpretação, a gente não sabe o texto que você leu, e onde está essa referência, você depois passar para nós, a gente pode consultar, às vezes tem algum detalhe para que a gente possa interpretar e ver o que... Não foi nenhum texto, não, foi justamente esse vídeo do Elahá que eu utilizei para preparar, então, da TV Seara. Depois você passa para a gente escuta. Mas ela não é tem algum detalhe que passou despercebido. Mas a gente não tem jeito de não movimentar através do fluido cósmico universal. Isso está no livro dos Espíritos, a gente até já leu. Então, deve ter algum detalhezinho. Eu estranhei, porque ela fala que pesquisar. Ela fala que a telepatia é mente-mente, que é outro processo. Mas mente-mente, né? Bom, mas enfim. Aí, mas obrigada, né? Vamos tentar pesquisar alguma coisa em cima, né, disso. A 420, quer que eu leia, Pedro? Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Então, você fala? Bom, então, ou seja, as duas pessoas perfeitamente acordadas quer dizer em estado de vigília, né? Assim como a gente está aqui, estado normal, vamos dizer assim, e elas têm a mesma ideia. E aí os espíritos respondem, olha, são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora não estejam adormecidos os corpos. Ou seja, é a afinidade, né, dos espíritos, os espíritos que às vezes estão empenhados ali na resolução de um problema, estão empenhados ali em algo, uma circunstância específica, e que de fato gostam um do outro, ou que estão trabalhando em prol desse mesmo objetivo, eles estão ambos ali pensando e irradiando esse pensamento, plasmando esse pensamento. Então, um e o outro vai estar captando também aquele pensamento, e naturalmente aí vem a resolução, né? É interessante também, porque na Revista Espírita, o Kardec ele faz um comentário nesse sentido, porque quando ele diz assim, o Kardec lá na Revista Espírita, não me recordo agora qual ano, mas tem isso lá, depois eu posso passar, se for o caso certinho. Mas na Revista Espírita ele diz que o Kardec teve um sonho. Ele teve um sonho, e aí ele
olhava nesse sonho algumas pessoas reunidas. E essas pessoas que estavam reunidas, elas estavam ali discutindo no bom sentido, assim, resolvendo ali um processo, e ali elas estavam compartilhando as suas ideias e tudo mais, e que seria algo relacionado aos transportes, e que estava relacionado à borracha. E aquilo depois ele vai perceber que estava relacionado, na verdade, às câmeras de ar. Então, a câmara de ar, que é feita ali do látex, né, da borracha e tudo mais, isso revolucionou completamente o transporte. Ou seja, naquele sonho que ele teve, ele viu as pessoas ali discutindo e compartilhando para depois aquilo ser instalado aqui no planeta Terra, né, aquela ideia ser trazida para cá também. Então, isso acontece quando as pessoas se encontram naturalmente, né? A gente está aqui vamos supor, a gente vai fazer uma reunião para conversar sobre o grupo de estudo. A gente está todo mundo pensando sobre a mesma coisa, sobre a mesma situação, sobre a mesma solução, o que a gente pode fazer para melhorar isso. Então, muitas vezes a gente vai captando os pensamentos uns dos outros. É a mesma coisa quando Kardec faz aqui esse comentário. Ele diz assim: há entre os espíritos que se encontram uma comunhão, uma comunicação de pensamentos, que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Isso é Kardec explicando. Mas se a gente for em uma roça aí qualquer, e sobretudo há uns 20, 30, 40, 50 anos atrás, o pessoal vai falar assim: nossa, meus pais, eles nem precisavam falar nada quando eu ia na casa das visitas. Eles só olhavam para mim. Dependendo do olhar, eu já sabia se era para eu sair da sala, se era para eu parar de comer, se eu falei alguma coisa errada, enfim. Por quê? Porque é claro que o olhar também vai ter, mas, ou seja, era o pensamento já indo, falando, ó, sai daqui, isso está errado, isso foi assim, isso foi assado. Ou seja, tem uma comunhão tem uma comunhão de pessoas ali, várias pessoas que se encontram, que estão juntas, e essa comunicação de pensamentos vai se dar. Então, entre casais, a Fran não precisa dizer nada para isso. Não, mas eu Às ia falar vezes, só do exatamente olhar. isso. Eu ia falar exatamente isso, que é muito comum, né? Porque isso tudo é questão de afinidade, né? Muita afinidade, né? Muita sintonia. Então, tem muitos casais que a gente sabe, assim, que às vezes um está pensando uma coisa, de repente não precisa nem falar, o outro vai lá e conclui o pensamento, né? E sem precisar, assim, dos sinais ostensivos da linguagem, né? Que é a linguagem dos espíritos, né? Acaba sendo, né? Então, muito Exatamente. interessante. E uma outra coisa interessante também, que eu estava observando que foi falado, é essa linguagem, né? Quanto mais elevado o espírito e até o próprio o tipo de pensamento, né? Melhor ele flui, né? Aí me pintou uma outra dúvida, que eu anotei aqui também. Espíritos muito ligados. Então, já que quanto mais elevado o espírito, melhor flui esses pensamentos, pensamento, né, de um para o outro, para eles se comunicarem. Então, quer dizer que espíritos muito ligados à carne, ou espíritos sofredores, eles precisam se falar, que nem a gente, assim, para se comunicar? Você já viu, por exemplo, às vezes a pessoa dá uma recomendação assim: olha, quando você fizer o evangelho no lar, lê em voz alta, faz a prece em voz alta, quando você estiver sozinha e tudo mais. Por que que às vezes há essa recomendação? Será que é para os guias escutarem a nossa prece? Claro que não. Guia, como você disse, já está no patamar que vai de fato escutar o nosso pensamento, enfim. O que muitas vezes ocorre é que às vezes os espíritos nem sabem que estão desencarnados, e às vezes nem têm essa capacidade de captar esse outro pensamento e tudo mais, pelo nível e condição que às vezes ele esteja. Então, pode ser que ele esteja passando por um processo ali difícil, de às vezes um desencarne recente, não sabe que desencarnou, ou então de um apego muito grande a algo e aquilo ali ele não conseguir desvencilhar. Então, por isso que tem, às vezes, esses espíritos, vamos dizer assim, ainda mais terra a terra, mais materializados, que precisam desse pensamento verbalizado para compreender mais fácil aquele pensamento. Então, é a mesma coisa de uma reunião mediúnica. Poxa, será que os espíritos, os guias e mentores e tudo mais, precisam de uma reunião para poder
falar com os espíritos, fazer e tudo mais. Não, até, vamos dizer assim, antes de Kardec organizar a doutrina espírita, não tinha as reuniões mediúnicas. Uai, como é que se fazia nessa época? Obviamente que tinha um jeito, mas trazer um espírito para uma reunião mediúnica, conversar com ele, às vezes para mostrar que ele está desencarnado ou para elucidar alguma coisa ali, tem benefícios? Tem demais, então facilita, ajuda o processo, né? Então, é mais nesse sentido. Eu vou aproveitar, pessoal, vou passar a bola para a Celinha, Fran, mas eu vou ter que deixar vocês agora. Tá bom, Pedro. Obrigada. Conversado com a Fran aí, Valeu. e vou precisar sair agora, tá bom? Gostei demais. Boa sorte lá. Ah, foi bom. Eu vou só ter que interromper o compartilhamento aqui da imagem, qualquer coisa do livro aí, qualquer coisa compartilha, vocês vão acompanhando no livro aí. Semana que vem a gente se encontra, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada, Pedro. Pensando em organizar aqui. A Fran vai compartilhar o livro? Estou procurando aqui, só um minutinho, 419. Achei já. Então, enquanto a Fran procura, eu ia falar o seguinte, isso também, quando é recomendado que a gente tome cautela com as conversas. Então, por exemplo, a gente tem uma questão muito séria, muito grave para resolver. Então, a gente deve evitar conversar sobre elas em qualquer lugar. Por isso que muitas vezes se recomenda que algumas conversas sejam feitas em ambientes adequados. Fala assim, olha, alguns assuntos vai no centro espírita, na reunião, fala lá dentro, por causa dos ouvidos que nos ouvem. E nem todos vão ouvir e deixar para lá. Muitos vão querer intervir na nossa ação. E, às vezes, dificultar. Porque os que vão ajudar, eles não precisam da nossa voz. Mas os que, às vezes, não vão ajudar, eles precisam escutar a nossa voz. Por causa, justamente, do padrão de onda que eles vão captando. Sim. Celinha, então, assim, resumindo, né, essa parte, né, que fala das visitas espíritas entre pessoas vivas, bom, esses contatos, essas transmissões de pensamento, que ocorrem através do fluido cósmico universal, elas podem ser tanto positivas quanto negativas, dependendo, né, da nossa condição moral, de como está a nossa psicosfera, mas que a recomendação, né, no final disso tudo, é o quê? É utilizar desse 1/3 da nossa vida, em que a gente consegue ter o contato com esse auxílio, né, tão precioso, que a gente consiga fazer um bom proveito disso. Então, de que forma? Né? Alguns exercícios diários, né? Pegando o gancho no que o Pedro falou no nosso último estudo, meditação, né, oração, bons pensamentos, para limpar os canais de percepção, para a gente conseguir receber melhor essas contribuições que chegam até nós. Não é? Né? Agora sim, então aqui encerrou. Eu até comecei, eu já fiz uma pesquisa desse próximo, não sei se, que eu acho que está um pouquinho cedo, se quiser, a gente já pode começar a falar sobre. Pode, sim, sim. A dona Hélida quer falar. Oi, Hélida. É que no meu livro, está aqui, no final dessa questão, tem a questão 282, que fala sobre isso, a questão 282. Eles mandam verificar aqui. Ah, é? Interessante. Espera aí, vamos lá no 282. O meu livro, a digitação é diferente, mas ele mais ou menos é isso. Eu posso falar? Aqui, ó, tá aqui, ó, como se comunicam, já coloquei aqui, ó, nessa, isso. Como se comunicam entre si os espíritos? Isso, eles mandam ver aí. Então, eles se veem e se compreendem, a palavra imaterial é o reflexo do espírito, sim,
O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar o é do som. É uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Ah, muito bom. Foi bom. Obrigada, dona Wélida. Então, vamos lá. Aí, o próximo item, então, aí só, né, dentro desse capítulo 8 da emancipação da alma, ele trata da letargia, catalepsia e mortes aparentes. Antes de falar, né, assim, de ler a primeira pergunta, eu gostaria de pedir de licença para vocês, só para, porque eu acho que esses termos, me parece, tá, não sei se eu estou errada, mas pelo que eu estive pesquisando, parece que tem alguma divergência. Então, por exemplo, a questão da catalepsia, né? Diferença entre letargia, catalepsia e também o êxtase e EQM, né? A experiência de quase morte, que são temas, não estão todos aqui, mas eles têm relação um com o outro. Então, eu estava vendo uma live do Jorge Elahá, e ele falando o seguinte, que Kardec define de forma diferente da medicina, isso é mais uma curiosidade, uma questão só de terminologia. Ele define de forma diferente da medicina a letargia e catalepsia. Para o Kardec, catalepsia é quando uma parte só do corpo perde a vitalidade, e a letargia é quando o corpo inteiro perde a vitalidade. Já para a medicina, é o contrário. Quando a gente fala que uma pessoa, né, a medicina, ela considera a catalepsia quando o corpo inteiro perde a vitalidade. Então, toda vez que a gente lê que ele está falando letargia, a gente vai entender na interpretação, é quando a pessoa está totalmente paralisada, o corpo todinho perdeu a vitalidade, né, muito embora ele utilize um termo um pouco diferente. Então, mas o que interessa em si, né, nesse estudo aqui, é o fenômeno da perda da vitalidade do indivíduo, levando ao processo de uma aparente morte. Inclusive, ele menciona a respeito da dona Ivone Pereira, diz que ela sofreu esse fenômeno da catalepsia aos 29 dias de idade, diz que ela já estava no caixão. Eu tentei pesquisar, mas eu não achei mais sobre isso. Não sei se alguém aí sabe. Diz que ela já estava no caixão e a mãe dela orou pedindo para que ela voltasse, e aí a consagraria como filha de Maria, e aí logo em seguida ela voltou e realmente foi consagrada. A Mari está querendo falar. Mari? Oi, querida, eu tenho esse livro, eu li agora. Ah, é? Conta a história da Ivone, do início, tô procurando aqui para... E ela teve isso, não foi só uma vez, não. Teve uma vez que ela quase não conseguiu voltar, e ela estava, acho que com o Charles, né? E aí, deixa eu ver aqui. Nem recordações da mediunidade, não. Isso mesmo. Ele está em algum lugar aqui. Eu li ele e aí fala isso, não só quando ela, com 29 dias, né, a mãe dela ficou orando lá em volta do caixão e ela voltou. Mas ela teve outras situações dessa que ela ficou até passando mal mesmo. Olha, não sei se foi com o Roberto Canalejas ou com o Charles que ela saiu. E quando voltou do corpo, foi o Roberto Canaleja, que ela ficou passando um aperto, né? Ele não conseguia trazer ela de volta ao corpo. E aí o Charles que voltou e ajudou ela a voltar para o corpo. Assim, foi um desligamento, mas a catalepsia foi quando ela... Foi Recordações da Mediunidade. Conta a história dela todinha, desde o início. Esse mesmo, Celinha. Olha só. Depois eu posto lá no grupo. Tá ótimo. Nossa, foi bom. Foi ótimo você ter tá lendo justamente agora, né? Nada é por acaso, né? Mas aí, então, assim, só retomando, né? Essa situação também aconteceu no caso da experiência que ocorreu com a viúva de Naim, né? Da filha de Jairo, e o caso de Lázaro também, né? São passagens aí que a gente conhece em que houve processo de catalepsia. O Elahá comenta que tem também, quem tiver interesse, uma explicação desse fenômeno da catalepsia no capítulo 12 e principalmente no capítulo 15 da Gênese, que trata da catalepsia e letargia. Tá? Bom,
Ele comenta um pouquinho sobre êxtase também, e EQM, mas isso já é questão que vai tratar um pouco mais adiante aí o próprio Livro dos Espíritos, então vou aguardar um pouquinho, e depois, se precisar, eu contribuo com um pouquinho que eu pesquisei a respeito disso daí. Então, a pergunta, né, é o seguinte, primeiro, 422. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa ao seu redor, mas não podem se manifestar. É pelos olhos e orelhas do corpo? E aí a resposta, né? Não, pelo espírito. O espírito se reconhece, mas não pode se comunicar. Então, assim, o espírito ele fica incomunicável porque naquele momento ele não tem mais condição de se expressar através daquele corpo de carne, né? Inclusive, assim, foram feitas algumas experiências com pessoas, não, vou deixar isso para o outro, porque aí já fala, já entra na êxtase. A outra pergunta, o estado, aí por quê? A minha versão aqui é um pouquinho diferente dessa. Porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que, então, o corpo já não funciona, e, no entanto, o espírito se mostra ativo, né? Então, um comentário, né, feito a respeito disso, é que isso traz, inclusive, para a medicina ou para alguns pensamentos mais materialistas, algo a pensar, né? Porque, afinal de contas, mostra que o corpo está todo parado, mas se a pessoa, de repente, ela tem uma certa percepção, né? Quando retorna, às vezes ela conta de alguma experiência, alguma situação, então, não é que tudo morre com o espírito, ou com a paralisia, com o corpo, o final do corpo físico, né, ou com a paralisia e deterioração das células, né, e, enfim. Eu acho que esse, assim, tá bastante claro. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso. Eu passaria para 433, se tiver tudo ok. 423, né? Desculpa, 423. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Então, na 423, na letargia, então a gente considera catalepsia, tá? Aqui o termo, dentro daquilo que eu falei. Pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Então, na letargia, ou na catalepsia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se acha ligado, rompendo-se por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna separação, e o espírito não volta mais a seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte, né? Em relação, só um minutinho, voltando aqui, né? Então, a vitalidade, o corpo, ele se encontra em estado latente, mas a vida ela não está aniquilada ali. Então, os liames que ligam o espírito ao corpo, eles permanecem ali, né? Então, não foi uma morte real. Existiu no final do século XIX uma preocupação muito grande em relação a não sei, não consegui encontrar o motivo disso, mas uma quantidade muito grande de pessoas que estavam sendo enterradas nesse estado de catalepsia, né? Tanto é que houve até um período em que eles começaram a fabricar alguns caixões, né, que tinham alguns dispositivos em que, caso a pessoa acordasse ali, de repente ela pudesse sair. Deixa eu só mostrar para vocês, eu achei, por curiosidade, eu estava olhando isso e... Só um minutinho. Olha só. Chegou aí, Celinha? Chegou, né? Chegou. Olha só, eles começaram, inclusive, a fazer uns
umas engenhocas, assim, para a pessoa, quando ela acordar, né, se caso ela voltasse dessa paralisia, da catalepsia, ela não morresse ali, né, sufocada. Então, teve esse sininho, o processo do sininho, que a pessoa sacudia, teve um outro aqui que colocava tipo um tubo de ar. Esse terceiro aqui de baixo, são várias, isso aqui é só uma curiosidade, né, mas era todo um dispositivo, assim, que a pessoa podia sair sozinha, ela abria por dentro e saía sozinha. Tem um outro, só mais um aqui, que eu achei, assim, interessante para a gente ver, assim, de curiosidade. Quer ver? Ô, Fran, Oi. boa Quem? noite. Inclusive, nessa aí Ah, que você tinha um sininho em cima, Ah, né, uhum. dizem que é daí que vem a expressão salvo pelo gongo, né? Isso, Então, exatamente. apertava e o sininho tocava e saía daí. Isso, verdade. Foi, salvo pelo dom. E outra coisa, o medo, esse medo enorme que as pessoas tinham de morrer com isso, aqui achei, de morrer com isso, lá enterrado, tem até nome, chama tafofobia. Tafofobia. Existia, quer dizer, foi criado até um termo para isso, né? Bom, eu estou achando que já deu a nossa hora, ou dá para a gente ir para 424? Então, acho que agora a gente já pode ir Pode, preparando, né? então tá. Então tá Isso bom. aí que você está falando, Fran, inclusive tem, né, alguns povos, não sei no mundo atual, mas no século passado mesmo, eles punham túmulos, assim, lugares onde ficavam os corpos. Nossa. Não eram caixões, não, para, se fosse necessário, levantar e sair. Mas por que será nessa época tanta quantidade assim, né? Logo nesse período? Não, mas é porque se conhecia bem a ciência, né? Vai evoluindo. Hoje já se tem exames e testes para poder verificar se Não. realmente o cérebro parou, né? Sim, mas eu digo assim, por que não em outros períodos da história? Agora sim existe o eletro, existe, né? Isso normalmente até está ligado, pode estar ligado a algumas questões até de epilepsia e outros, né? Também, a Parkinson. Então, tem algumas condições de saúde que até convém a pessoa pesquisar isso daí, né? Pelo que eu andei lendo, mas eu fico intrigada e por que justamente naquele período ali, né? E não antes, em 1800, Não, mas aliás, antes em também. Antes 1700. também. Antes também? Também. Aham. Até no Egito, né? Tinha. Ah, Dona Hélida. Não, é porque, o que vocês estão falando, porque existe, através também de infecções graves, como a meningite, isso pode acontecer. Então, de repente, nesse período, havia epidemias que ainda não estavam, né, conhecidas e que fazia com que o povo tivesse, né, esse grande número de pessoas, né? Deve ser isso, essas infecções que não eram conhecidas pela ciência, né? Eu acredito que seja isso. Esperamos que sim, que agora a ciência está evoluída, então menos letargia, né? Obrigada. obrigada a você. Então, é isso, nós encerramos, né, Celinha? Agora, Tá, Fran, muito ninguém tem. obrigada. Imagina. Vamos, então, passar para as nossas vibrações e radiações. Vamos ligar com a espiritualidade superior. Já estamos ligados, mas agora nós vamos